Batuques e confetes. Olá, pessoas! Aqui é a Nath do Batuques e Confete e chegamos ao nosso 57º episódio. É isso, né, Gabi? Tanto episódio, essa loucura de final de ano, essa correria toda, eu já tô até meio perdida. Oi, gente, aqui é a Gabi Moreira. E, Nath, você tá certa, a contabilidade está certa. Nós estamos no nosso episódio 157, né? Essa correria de final de ano, mas estamos aqui em mais um episódio, galera. Gabi, eu acho que fim de ano é sempre uma época boa, né? Pra gente fazer balanço, pra gente refletir. E eu acho que o nosso convidado de hoje traz muito essa reflexão, né? De como pensar o carnaval, não pensar só o carnaval como aquela coisa que acontece uma vez por ano, né? O carnaval é um processo que acontece durante o ano inteiro. Eu acho que o nosso papo hoje tem tudo para ser muito legal, né? Eu sou muito... Belarte tá... Ah, eu já falei o nome do convidado. Ele tá aqui olhando pra gente, né? Belarte é nosso amigo de vida. Eu conheço o Belarte há muito tempo. Uma história muito louca que a gente conviveu durante anos, dando oi e tchau, basicamente, porque ele era muito amigo de um amigo do meu ex-namorado e hoje em dia a gente é amigo. A gente ficou amigo depois, por causa de carnaval, né? O carnaval unindo as pessoas. Mas acho que é isso, né? É uma coisa muito importante da gente discutir, da gente conversar cada vez mais. Nath, você tá totalmente certa. A gente realmente, carnaval se faz o ano inteiro, então a gente precisa discutir sobre isso. Mas, ó, Nath, você já falou o nome do convidado, mas faz as honras da casa e faz aquela apresentação bonitinha, né? Chama o nosso convidado. Bom, gente, hoje a gente está recebendo aqui, né, o Vitor Belarte, que vocês já conhecem, amigo da gente, né? Figurinha carimbada aqui no Batuques Confetes. E aí, Belarte, tudo bem? E aí, gente, tudo bem? Obrigado pelo convite de novo, estamos aí. Esse ano não participei ainda. Não, você é tão de casa, Belarte, que eu esqueci de dar seu currículo. O Belarte é a pessoa por trás do perfil do Instagram do Cidade Pirata, pesquisador de carnaval, autor do livro Cidade Pirata, Carnaval Pirata. Eu sempre confundo se é Carnaval Pirata ou Cidade Pirata, o livro. Bom, Cidade Pirata mesmo. É que a minha dissertação é Carnaval Pirata, se eu não me engano. Foi isso. O livro é Cidade Pirata. Então, é isso. Belarte, a primeira vez que você veio aqui foi no auge da pandemia, né? E agora, eu digo que é um carnaval e meio depois, né? Porque a gente teve o Carnabril, aquele Carnabril e o carnaval que não foi carnaval, mas foi carnaval. Como é que você vê esses 2 anos? O que aconteceu durante esses 2 anos, né? Aconteceu de tudo, né? Todo mundo envelheceu, porque todo mundo viveu muito. Acho que, na verdade, é isso. As pessoas estavam com uma ânsia pela vida, assim, né? De voltar a praticar as coisas e viver a cidade, viver a rua. E em relação ao carnaval, acho que muita gente conheceu esse movimento, acho que não conheciam também nesse percurso. As pessoas se mudam também, né? Acho que teve um movimento também de retornar de morar perto da cidade, assim, que saiu da cidade, voltou para morar mais nos grandes centros, assim, então vai procurar alguma coisa para fazer, procurar, às vezes, oficina, outras coisas para se desenvolver, assim. E sobre o carnaval em si, o evento, Carnaval de Fevereiro, é difícil falar assim, porque só teve um oficial, né? Com um bloco oficial e escola de samba ao mesmo tempo acontecendo, assim. Os do ano passado foram meio atípicos, assim, não tem... É meio que uma fora da curva na história, assim, não tem muito como tirar parâmetro, mas... Aí o desse ano, sim, já foi o primeiro encontro evento, assim, e é isso, né? Meio que a retomada do fazer enquanto oficialidade, assim, que vai trazer novos desafios, novos problemas, e acho que também avançou muito pouco do ponto de gestão mesmo, assim, acho que a gente cai num... É muito fácil gerir o carnaval usando o exemplo do que o prefeito anterior era o Crivella. Então, você fala, qualquer coisa você vira e fala, antes era o Crivella. Então, tu pode fazer o que tu quiser com esse argumento. Antes era o Crivella. Então, tá ruim, mas antes era o Crivella. Então, sabe, e eu acho isso péssimo. E paralisa um pouco as discussões de tudo que envolve a coisa. E também acho que com a cidade normal, né, voltando ao cotidiano, sem máscara, fica muito provado que isso não é um evento, que é uma prática cotidiana, onde as pessoas usam isso como prática pedagógica, como mecanismo de fomento de território, de uma série de processos no calendário todo do ano todo, como faz uma escola de samba, que não funciona só em fevereiro, né? É uma escola de samba, é uma coisa, enfim, prolongada,
como uma experiência necessária, meio que um ponto de cultura, né? Que não acaba porque o mês acabou. Eu acho que a gente até conversou isso, né? A gente se encontrou há pouco tempo no Desenrolando Serpentina de Sebastiana, e a gente conversou bastante sobre isso, né? Sobre como o carnaval no Rio, eu acho que não só no Rio, mas por a gente estar aqui, a gente vê em loco, né? É tratado como aquele produto que acontece ali de janeiro a fevereiro e depois parece que não acontece mais nada. E no ano seguinte a gente volta a se preocupar com ele de novo em janeiro, fevereiro. A Rio Tour vai falar que não, né? Eles falam que desde março. Mas é isso, é um modelo de pensar uma coisa como um evento, né? Um espetáculo. E não é só isso. Pode ser isso também, mas só que não é só isso. Inclusive porque o carnaval não é desassociado do forró, do samba. Sei lá, a história do... Esse ano eu tava vendo o filme da Beth Carvalho, o documentário que saiu, que é muito bom. E aí tem lá a história de como que a partir do bloco do Cacique de Ramos existe o pagode. E não é necessariamente o bloco Cacique de Ramos como uma experiência de fevereiro. É o bloco enquanto uma entidade de cultura mesmo, no subúrbio. Que tanto faz estar em outubro lá. Tava lá o Arlindo Cruz e Zeca Pagodinho tocando independente do mês, assim. E isso se estende para outras linguagens do carnaval de rua, blocos ou não, fanfarras, né? As pessoas que tocam, sei lá, tem um jazz aqui na Lapa, no Cozinha da Lapa, e aí o Moisés, que é o cara do trombone lá do Amigos na Onça, é o cara do jazz, ele toca no jazz, e as pessoas que tocam no forró, tocam no terreirado, e também vão tocar em outros blocos, em carimbó, e existe a cidade respira música, e isso é um circuito de música. E o carnaval é um dos elementos desse circuito que está se comunicando o ano inteiro. Então, você pensar nele como uma experiência de evento é você ter um pensamento fragmentado da coisa, assim. Ela é um pensamento inteira, né? Ela está integrada mesmo a uma rede. E aí precisa se pensar essa rede toda, não só como um fragmento, que aí você está cortando um pedaço só da coisa, né? Eu vejo muito, eu esse ano tô fazendo. Eu fui uma das pessoas que pós-pandemia tomei coragem para entrar numa oficina, né? Eu tô lá na oficina do Sargento e eu vejo muito isso acontecendo assim. Eu tô desde julho, mas a oficina tá rolando desde maio, se eu não me engano. E é aquilo, né? O ano inteiro as pessoas estão ali, estão estudando, os professores estão trabalhando, e aí mexe numa economia de instrumento, gente que conserta instrumento, gente que vai lá para vender o talabarte pra gente, para vender pele, vender instrumento para quem quer. E mexe com uma economia toda durante o ano todo. Mexe com os bares, mexe com a dinâmica dos professores, mexe com o sentido do que é a educação, porque a educação ela é uma noção ampla, e aí as pessoas são verdadeiros mestres da cultura, assim, que estão dando aula nos blocos, estão dando aula de música. A minha mãe, por exemplo, ela trabalhou com escola de samba, né? Já falei isso pra vocês, assim, o Rodrigo que é amigo de vocês também, já teve aqui várias vezes, que faz comissão de frente, foi aluno dela. E assim, ela era professora, ela era artista, mas a primeira ocupação que ela se dizia era professora, porque a arte e a docência são muito próximas uma da outra, assim. As pessoas que trabalham com teatro, que trabalham com carnaval, que trabalham com dança, elas acabam ocupando o ano delas como professores, que é o que acaba gerando renda. Então, essa modelo de oficina que tem aqui, por exemplo, ele movimenta uma cena de professores e alunos, assim, e isso, inclusive, ajudou a mudar isso, por relato deles todos, no Carnaval de São Paulo, o Carnaval de BH, o Carnaval de outras cidades, que replicaram esse modelo que nasceu aqui. Isso não foi eu que estou falando, são as pessoas das outras cidades. E aí, como é que pode um lugar que criou isso e não tem meio que uma política de fomento para isso, sei lá, associada à Secretaria de Educação com a Secretaria de Cultura, mecanismos de pensar isso como uma prática quase que uma civilizatória da cidade mesmo, tem. E aí, quando fica naquele maior espetáculo, não sei o quê, foto da Raquel Poti lá na perna de pau em todos os jornais, sem nem perguntar para ela se quer que use ou não, e etc. E fica isso, evento, vamos curtir um evento e tal. E aí tem a ressaca do evento, que na verdade é o resto do ano todo, que são 11 meses, e isso, enfim, é isso que faz o Rio de Janeiro ser o Rio de Janeiro, isso que modifica os bairros, alguns bairros, né? Sei lá, o que é o imaginário de Madureira a partir da cultura black que tem lá. Porque tinha gente lá dando aula de passinho e de charme enfim, soul, assim como agora com o carnaval de rua dos blocos, que tem essa relação, e isso modifica até a ocupação da feira, e a ocupação da praia, e a ocupação do grupo de pessoas que moram naquele território, ele começa a ter uma cara de música, e a música é cidade também, a Lapa, né, tipo, a Lapa, a mudança da Lapa vem também pela ocupação das companhias de teatro
que entraram na Lapa e mudaram a dinâmica da Lapa de dia para que depois mudasse à noite. Isso tudo tá ligado. Então, se você não entende isso como um ecossistema, enfim, ficou uma gestão da coisa muito superficial, né? E eu acho que nessa coisa, assim, de oficina até, você falou da parte de educação, tem uma coisa que eu tenho sentido muito na pele comigo e conversando com as pessoas agora estando lá dentro. A gente não tem educação musical nas escolas, né? E a gente, depois de adulto, eu acho que as oficinas é até um jeito que a gente vai buscar essa educação musical que a gente não teve quando a gente deveria ter recebido. E vai buscar também e isso é uma parada que até é um dado social, assim, que eu tenho reparado, porque é pago, né? E aí, para você entrar na oficina, você tem que gastar um dinheiro, sei lá, R$ 250 por mês, R$ 300. E aí, quem é que faz as oficinas? Normalmente, pessoas acima de 30 anos que conseguem pagar isso e querem ter um grupo de amigos, porque depois dos 30 é mais difícil você entrar em redes, em grupos. Isso é muito legal, mas ao mesmo tempo é muito restrito a um grupo específico de pessoas. Só que é isso, se não tem o fomento, as pessoas mais novas não conseguem acessar essas oficinas, então você não vai ter. Tem alguns projetos pontuais de crianças, por exemplo, aquele Favela Brass, que tem uma galera criança que tá tocando e tal, mas é porque é incentivado, se não me engano, pela lei de SS. Agora, quando a oficina ela funciona meio que sem o fomento, ela é lei do mercado, é quem pode pagar. E aí tem esse grupo que consegue pagar, que é o grupo que acaba sustentando meio que uma cena do carnaval, mas não se avança para além desse grupo de pessoas. E poderia, né? Porque é isso, chegariam crianças, chegariam filhos de ambulantes, por exemplo, né? Tem o caso clássico aí do Gessé, que é um maluco que toca trombone, que é filho da Bel, que é da garagem, e a mãe dele é ambulante, ele começou vendendo cerveja e ele virou um dos grandes instrumentistas de alguns blocos de rua e tal. Não é que ele é um pouco. Agora ele já tá grande, mas ele é, sei lá, deve ter o quê? Uns 25 anos. Mas ele tinha 15 quando ele começou tocando, frequentando a rua. E as pessoas vão sendo formadas por isso, né? Então, essa rede, ela podia ser mais acessível, mas aí não tem como também um cara que, professor ou um projeto de bloco, cobrar menos do que cobra, porque é insustentável para os blocos também fazer isso. Por isso que precisa do fomento, né? Eu via muito, antes de estar no Sargento, eu fiz a oficina da Vila aqui, né, na quadra, o celeiro de bomba, que é a oficina da Vila Isabel, que é subsidiada pela escola. Eu não vou saber os detalhes, assim, do subsídio, mas é a escola. E o público é completamente diferente, né, porque você tem a galera mais nova, tem a galera que sai do colégio para ir direto para a oficina, que chega lá e fica pedindo para o professor, tipo, posso tocar, não estou inscrito, mas posso tocar. A formação de público é completamente diferente. Eu acho que é até mais uma das coisas que a gente pega sempre o exemplo da escola de samba já consolidada, né? Porque ele já tem outra estrutura para ter isso. Exatamente. Tem uma liga, enfim, é um cenário de circula muito mais dinheiro, mas é uma. Isso que você falou da formação de público, eu acho que é o mais importante, porque isso é um conceito que vem da arte, da produção cultural. Você participa de um edital, você tem que responder lá sobre formação de plateia e etc. Isso é uma concepção já de quem pensa a cultura como um mecanismo, assim como a educação, assim. Daí a diferença entre o pensamento do evento e o pensamento da cultura, assim. Não é que as coisas estão misturadas umas com as outras, mas a produção do evento ela vai ser técnica. Você vai ter, no máximo, ela vai estar aproximada da comunicação, que aí você vai ter um evento que vai ter uma estética, vai ter um design, vai ter uma linguagem, isso é muito legal. Mas o pensamento também disso, da formação de público, do pensamento do cotidiano, do trabalho de base, do alcance de determinados grupos sociais, do fomento, do território, tudo isso são articulações do pensamento da gestão cultural, que vão beber da fonte da geografia, que vão beber da fonte da própria comunicação, da letra, sei lá, dos modos de comunicação, dos corpos, das performances. Essas coisas são um pouco mais amplas do que um certo modelo de gestão que vai vir a partir da economia da empresa, que são importantes, mas, enfim, são formas de pensamento diferentes. Por isso que é muito difícil pensar a distância da Secretaria de Cultura disso. E assim, eu nem acho que ia mudar muito do ponto de vista prático, a Secretaria de Cultura não tem dinheiro direito. Então eles devem dar graças a Deus que o carnaval não é com eles, que eles não têm que se preocupar com isso. Mas não é só dinheiro, é uma questão de um pensamento, de um mecanismo, de um modo de pensar a coisa. Se o carnaval não é pensado por ninguém, enquanto essa linguagem da cultura, ele fica a Deus dará, sacou? Fica perdido. E aí o único órgão responsável é o órgão que vai cuidar dos eventos. Aí o que ele vai pensar? Pensar em banheiro, vai pensar em autorização, vai pensar no bombeiro, vai pensar nessas coisas práticas que são meio que do mundo cartesiano, do mundo palpável. Mas o que é imaterial e intangível
que é formar uma criança, que é, né, tipo, fazer uma pessoa mais velha ter acesso ao bloco, explicar o que é um toque tal, de um ritmo tal, para uma pessoa e ela associar isso à religião dela. Tudo isso é um pensamento da cultura. E, enfim, se isso está desassociado de um fomento cultural, isso se perde. Eu acho que é bem isso, né? E do carnaval também ser um direito à cidade, né? Porque o carnaval é o momento que a gente vive a cidade, que a gente sente a cidade. Que tem lugares que a gente passa durante o carnaval super tranquilo, que se a gente for passar durante o ano, a gente fica meio olhando para todos os lados, não passa com a mesma tranquilidade que a gente passa no meio de um bloco, né? E essa coisa que a Prefeitura do Rio de Janeiro, inclusive, gosta de usar, é, que é associar a cidade à música, enquanto que a cidade pode ser usada até como vetor econômico, inclusive, assim. Tipo, Los Angeles faz com audiovisual, tipo, a Jamaica faz com reggae, sacou? Tipo, como Buenos Aires faz com tango. Os lugares, eles têm marcas culturais que são fomentadas e vetores econômicos, vetores civilizatórios. E o carnaval é usado o tempo inteiro, pelo menos nos discursos, como esse vetor civilizatório do Rio de Janeiro. Só que, na prática, isso vem de modo superficial, né? Isso vem na hora de sair da foto em fevereiro. Isso não é entendido que, para você sustentar isso como uma linguagem, é preciso de um trabalho recorrente, pensando março, abril, maio, junho, e isso muda o território, isso muda os espaços, assim. O que foi a Lapa a partir da chegada de coletivos de samba, de hip hop ou do teatro nos anos 80 e 90, que criou uma nova linguagem, uma nova cara para Lapa após uma boemia do passado. O carnaval, ele tem essa possibilidade, assim, de mudar os espaços, entendeu? E tornar eles mais habitados, e tornar eles mais vivos. Só que isso não vai, isso é orgânico, mas isso, para isso que seja sustentável, isso precisa de política pública. Tem uma coisa que eu acho muito louco, é o Rio de Janeiro não ter um museu ligado ao carnaval. Você vai a Montevidéu, que ninguém vai para Montevidéu pensando no carnaval. Você tem o Museu do Carnaval Uruguai em Montevidéu, e você chega no Rio de Janeiro, às vezes o turista, eu tenho uma das minhas melhores amigas que trabalha com turismo, né? Às vezes ela fala, cara, as pessoas chegam aqui no meio do ano querendo conhecer uma quadra de escola de samba. Não tem onde eu levar ela. No máximo, se algum lugar estiver tendo uma feijoada, se ela der sorte de estar aqui durante a feijoada, eu levo, mas não é aquilo que ela quer ver, né? Ela quer ver, talvez ir ao o Baródromo, que é um bar, seja o maior museu, acho que é o Fabato que fala isso, né? Que o Rio de Janeiro, o único museu do carnaval é um bar. Que é lindo, o trabalho que ele faz é maravilhoso, o Trota, mas ele é um bar, ele não tem esse peso de ser um museu. Exatamente. Eu acho que tem um pensamento de que a coisa vai acontecer mesmo. Vai acontecer, tá na essência da cidade. E tá mesmo, só que isso precisa de um suporte. E eu não tô só falando de dinheiro, tô falando de um pensamento mesmo, de um modo de pensar a coisa como linguagem mesmo, assim. E aí fica gritante essa diferença, assim. Os números são sempre associados a isso, assim. Tivemos tantos milhões de impostos. Porque eu entendo que o carnaval está sempre tendo que se justificar para os outros de por que ele é importante, né? Isso até os gestores da prefeitura usam isso como argumento. Tem muita gente que odeia o carnaval, a gente tem que justificar pela economia que o carnaval é importante. O que é válido. Só que tem como você justificar essa importância de outras formas. Entende? Você tem como justificar isso a partir da educação, a partir de outras perspectivas que você pelo menos retoma e insere esses projetos como possibilidade, assim. Eu tava dando aula no primeiro semestre lá em Caxias e esses moleques não sabiam muito sobre carnaval. Eles sabiam sobre trap, sobre hip hop, sobre as coisas que chegam pra eles na internet, porque a internet é de graça. Só que o carnaval é mais difícil. Você tem que, se você não mora perto de onde tem, você não sabe o que é aquilo. Eu aprendi sobre carnaval porque eu ia no carnaval lá de Vila Isabel, porque eu morava lá e era, né, 28 de setembro tem um carnaval. Mas se não, eu só ia descobrir isso mais velho, podendo circular na cidade e tal. Por isso que ele tem que estar na escola, por isso que tem que ter associação. E outra coisa que eu penso é as pessoas que lucram com isso, né? Porque tem um lucro gigantesco, por exemplo, da Ambev com venda de cerveja e com o impacto que isso gera na cidade de lixo, de uma série de coisas, e não tem nenhuma compensação. Ninguém gera nenhuma compensação. Qualquer grande empreendimento ambiental que tem aí na cidade, uma obra, não sei o que, eles têm que fazer uma contrapartida social mínima. Esses patrocinadores que talvez façam dar uma bonificação ou outra ali de cerveja para um bloco, mas dar um trocado ou outro. Eu tô falando contrapartidas sociais mesmo. Programas de oficina,
ou palestras em escolas por atores do carnaval que vão ser remunerados para nas escolas falar. Essas paradas, né? Isso não é muito pensado. Parece que às vezes esses patrocinadores fazem um favor para a cidade. E não é o contrário. Eles têm o direito de usar a marca da cidade. Não é a marca do patrocinador. É a marca da cidade que eles estão usando, né? A gente que está sendo usado pelo patrocinador. Não é o contrário. Eu sei que a prefeitura, Rio Tour, a equipe pequena, deve dar graças a Deus lá que a gestão feita pela Dream Factory e tal, que o cara da Rio Tour fica mais tranquilo e não tem que gerir aquilo porque tem uma empresa competente para fazer aquilo, que tem a competência de fato, etc. Só que, e a contrapartida que ela gera para a cidade em troca de explorar essa festa, assim? Eu não tô falando de dinheiro pago, eu tô falando de incentivos de fato, assim, tangíveis para as pessoas executarem as coisas, né? Para chegar... Essa própria festa se perpetuar, né? Porque a gente precisa muito disso, do trabalho de base, para ir fazendo a festa se perpetuar. Isso é uma coisa que é muito do Rio, porque nas outras cidades, por mais que as pessoas reclamem, e todo mundo vai ter crítica sempre, mas elas estão mais associadas às secretarias. Só que aqui é um pensamento mais que, tudo bem, a cidade que tem um vetor turístico mais forte precisa de uma empresa de turismo eficiente, etc., mas ao mesmo tempo ela não dá tempo, não consegue, entendeu? E aí eu já vi várias viagens da galera, tinha que ter uma secretaria de carnaval, tinha que ter... Bom, acho tudo possível, mas só que o mais fácil é, no mínimo, que exista um edital dentro da Secretaria de Cultura. E se tu for perguntar pro secretário, eu tenho certeza que ele tá dando graças a Deus que esse assunto não é com ele. Porque o cara deve ter um orçamento reduzido e pensar, eu quero mais carnaval com a Rio Tour, que se dane, eu vou me preocupar aqui com teatro, com não sei o que, com não sei o que, mas não é verdade assim. Carnaval tem que ser pensado por alguém, e alguém que tenha entendimento disso, do ponto de vista de geografia, do ponto de vista de didática, do ponto de vista de uma série de coisas. E até assim, do ponto de vista da própria oficina, que eu acabo estando mais próximo de uma galera que faz oficina e tudo, é difícil até de você conseguir um lugar para ensaiar. Você faz a festa, você paga para fazer a festa, isso do grande bloco, pequeno, então nem se fala, você paga, tem que implorar o patrocinador para montar um palco. Tem gente que divide dia ou divide horário para poder ter um palco. Quem não faz desfile de circuito, né? Faz no palco. E aí você não tem um lugar para ensaiar. Se você bater na porta da prefeitura e falar assim, pô, eu posso ensaiar naquele teatro ali que ninguém usa essa hora, eu só preciso do espaço. Não pode não. No teatro não pode. Que é o básico, né? Para fazer a festa pro Rio de Janeiro, seu Rio de Janeiro, a gente precisa ensaiar, seja qual for o bloco. E você não tem um lugar para ensaiar. Você vai para a Praça Paris, ficar suscetível à chuva, ao maluco que dava tiro de chumbinho nas pessoas. Você fica suscetível a um monte de coisa, né? Embora seja ótimo movimento na Praça Paris, mas você também não tem a segurança que você deveria ter para você estar lá. Exatamente. Isso que você está falando do ensaio, por exemplo, que é uma prática do cotidiano, é o que está distante da Rio. Eu fui uma porrada de reunião esse ano aí para acompanhar como é que essas coisas se dão. Eu fui uma porrada de reunião, audiência pública, essas coisas esse ano, e a última foi a Comissão de Carnaval da Câmara com a Rio Tour. E é isso, é nítido que os caras estão preocupados com o evento, assim, o dia tal vai ser o desfile de fulano, de tal precisa do bombeiro, precisa de não sei o que, o que tem que acontecer, só que é isso. Quem tá preocupado com o ensaio do bloco, terça-feira, chovendo em outubro? Quem vai estar preocupado com isso? Se não for a Rio Tour e nem a Secretaria de Cultura? Ninguém. Porque não tem pra onde você ir. Aí, de repente, você pode tentar uma brecha de falar com o cara da subprefeitura, se você tiver um horário ali pra falar com um cara, que vai ser alguém que vai ter um mínimo de abertura com o subprefeito, etc. Mas não tem pra quem você se retratar, sacou? E fica esse grande não lugar, nem gosto dessa palavra, mas esse não lugar das coisas. E aí as associações estão sendo feitas e são até importantes, de fato. Tipo aqui na Lapa, que tem a Cozinha da Lapa, que presta uma super assistência para os blocos, e os blocos ensaiam ali, e movimenta a cena da casa, e faz eventos. As coisas vão acontecendo nas margens da municipalidade, do estado, de fato, como é qualquer produção cultural na história. Só que isso sempre vai meio que esbarrar em certas práticas engessadas, assim, para que isso se desenvolva de uma maneira um pouco mais construtiva para a cidade mesmo, assim, né? E o que o carnaval entrega para a cidade, o que ela devolve para ele é muito pouco, é ridículo. É uma relação desigual, sacou? E você comentou, né, você acompanhou mais de perto, tá acompanhando mais de perto a comissão de carnaval da Câmara dos Vereadores. Queria te perguntar, eu queria muito ter tempo de acompanhar mais, infelizmente eu não tô conseguindo esse ano. Quer dizer, na verdade, nunca consegui, mas esse ano eu tava mais na pegada de acompanhar.
Queria te perguntar como é que tá isso, como é que você tá vendo esse trabalho. Então, na verdade, na comissão. É porque tem duas frentes, né? Tem na frente da Alerj e tem a frente da Câmara, que não é bem uma frente, é uma comissão. Na Alerj é uma frente. E aí, cada uma tem suas audiências públicas, seus espaços. A audiência pública eu já fui na Câmara, reunião da Câmara com a Realtura eu fui a uma. E é isso, a tônica é que é muito pautada na experiência de evento em si, do Carnaval enquanto evento. E tem o caderno de encargos lá da Realtura, e aí tem algumas discussões a partir desse caderno de encargos. Não há uma discussão nenhuma sobre o bloco que não tem no cadastro, como se eles não existissem, porque a Realtura simplesmente vai considerar apenas aqueles blocos que estejam cadastrados. Quem não está, ela vai tratar como invisível e inexistente. E as ligas que frequentam são as ligas tradicionais. Não tem muita representatividade de grupos não oficiais. Isso até é uma crítica que eu acho correta, que eu já ouvi de outras pessoas, da falta de... Eu sei que é muito difícil também, 3 horas da tarde. Eu tô fazendo isso agora porque eu tô trabalhando de casa, e tô fazendo doutorado, ano que vem, se eu já vou estar, não vai ter minha rotina. Primeiro semestre, por exemplo, tava dando aula presencial, não poderia ir. É muito difícil frequentar, mas também é uma coisa assim, as pessoas que frequentam já são pessoas que se conhecem há muito tempo, porque são das ligas. Já estão aí há 10 anos, mais, outras mais, se articulando. Falta um pouco de presença também de grupos que não tenham formalidade, porque mesmo que você não tenha uma registro da Realtura, isso não te impede de frequentar a coisa. E aí, é isso, as demandas são muito associadas a essa perspectiva de evento mesmo, assim, que eu vejo. As discussões estão... As falas que eu fiz lá foi sempre para tentar tirar um pouco disso, até porque o meu lugar ele acaba sendo mais fácil, porque eu entendo a galera que vai também, porque tá desesperada com o bombeiro, por exemplo, que chega 2 dias antes e fala, você tem que ter não sei quantas ambulâncias, e aí o cara tem que tirar do bolso a ambulância, o cara tem que pagar o ECAD do bolso dele, em vez da prefeitura ou a Ambev, ou quem quer que seja, pagar o ECAD na hora que bate lá, sacou? São muitas nuances a partir da ideia desfile, cortejo oficial. Então isso é um segmento. Só esse segmento já toma muito tempo. Por isso que deveria ter outro, assim, para que cuidasse de outro e aparar as outras arestas. Eu acho que até essa questão do horário também, né? Podia ser, desculpa, Gabi, podia ser uma coisa mais ampla, porque assim, infelizmente ninguém consegue sobreviver do carnaval. São pouquíssimas as pessoas, mesmo quem sobrevive do carnaval é uma das frentes, né? E às vezes é muito difícil, assim, para quem, o que você falou, quem tem um horário mais certinho do trabalho, conseguir. Parece que as coisas também são marcadas no horário para impedir, assim, que mais gente esteja. Porque essas coisas da casa, dessas casas legislativas, são muito assim, né? Eu acho que não é uma exclusividade do carnaval, assim. Vai ter uma audiência sobre ônibus e às 3 da tarde também, que é o horário que a casa funciona, assim. É muito desleal mesmo, assim. Às vezes vai ter uma audiência às 7, mais tarde, assim, mas é muito difícil, meu. O carnaval é um movimento, eu vejo como um movimento social. Tem gente que não gosta de ver, eu vejo como um movimento social. E infelizmente existe essa militância que as pessoas que trabalham que trabalham com outras coisas que acabam tendo que conciliar e fazer concessões mesmo, assim, como é um movimento, sei lá, de movimento de moradia, um movimento de outras paradas, que é isso, né? Que a hora que aparece a audiência você vai. Eu também acho péssimo, mas eu não vejo muito. É uma discussão também um pouco mais difícil, eu acho, de poder tirar o horário, sabe? Que também quando os caras arrumam sala lá, e depois que saiu essa sala, vai ter uma discussão de ônibus, vai ter uma discussão de outras coisas. Né? Eu ia até... Desculpa, amiga. Não, é que eu tava... Gente, a minha internet tá péssima, mas eu tô tentando acompanhar. Eu acho assim, o período que eu mais acompanhei essas coisas de comissões, tudo foi na época da pandemia, que eu tava de casa, então eu também tava aquele período complicado, entendeu? E assim, eu sempre ficava assim, poxa, eu vou tentar ficar sempre acompanhando e tal, não sei o quê. E aí, realmente é muito difícil, né? Porque, enfim, né? A gente volta para a vida normal, né? Temos boletos sempre para pagar, então a gente realmente tem que dar prioridades. Então, é isso que você falou nesse momento, por exemplo, esse momento da comissão de carnaval. Então, é assunto que me interessa, então eu consigo dar uma negociada e ir neste evento, né?
Mas, assim, basicamente, pô, tem várias demandas que, assim, seriam interessantes, mas realmente a galera não consegue, né? Mas eu acho importante o que você falou sobre isso, né? Sobre levantar essa bola, de não ficar só nessa coisa do evento, que a gente realmente entende que é muita coisa para resolver. Mas, assim, é muito além, sabe? Eu sempre fico batendo, assim, de frente com as pessoas o quanto a questão cultural é importante, sabe? E, às vezes, fica, às vezes, uma coisa, assim, meio que para baixo, sabe? Não é o protagonismo da discussão, né? Não é, porque não sai na foto também, né? Assim. Exato. E Não dá para aí, você tirar a foto, assim, né, ou a pessoa sendo formada enquanto batuqueiro, tudo assim, o cara é batuqueiro, mas assim, aquela foto do cara que é batuqueiro tem toda uma história por trás, né, e uma foto simplesmente não vai representar aquilo, né. exato, é o cotidiano, né? O fazer do cotidiano, que é a grande chave de tudo na vida mesmo, que é a prática. Tipo, você, sei lá, aprender a falar o idioma, entrar numa academia. Você precisa do dia a dia daquilo, assim, para que aquelas coisas, no momento que está sendo visto, aquilo se desenvolva daquela forma. Tem sempre uma coisa por trás e algo que sustente essa perspectiva, assim. É, é isso, assim, eu acho que eu não vejo muita esperança de que mude, não, senão essas coisas são muito baseadas em pressão popular também, assim. Eu passei a entender muito isso também, que essas demandas legislativas, elas vêm quando são arrancadas meio que no grito, assim. E aí, por exemplo, essa coisa de não ter edital, que é porque são várias, o cotidiano pode ser medido de várias formas, mas tem algumas coisas que são mais tangíveis e mais fáceis de você dizer e demandar, tipo a falta de um edital. Eu acho possível você falar, não tem um edital. Não tem, não existe. A Sebastiana acabou mediando um edital da Secretaria de Estado nessa perspectiva. Conseguiu lá com a Secretaria de Estado de Cultura, a secretária entendeu essa demanda, existia um edital de carnaval para blocos e bandas e fanfarras no estado do Rio de Janeiro. Não há nenhum na prefeitura desde 2021 ou 2020, não sei se, não lembro agora o ano. Foi assim que mudou a gestão e eles fizeram um edital de emergência para ajudar bate-bolas, blocos e etc. Nunca mais apareceu nada disso. Agora com o Aldir Blanc 2, eu acho que seria um momento possível de tentar fazer esse barulho. Porque se você fala com eles, eles falam assim, mas você não respondeu a consulta pública no nosso site, dizendo que nós tínhamos. Eles jogam para nós, como se fosse culpa. Não tem porque você não falou que tinha que ter, né? Agora, eu tenho tentado buzinar, assim, falar para quem. Porque eu acho que assim, eu nem acho que digital resolve nada, porque acaba aquele dinheiro, o problema continua. Mas pelo menos ele ajuda a um processo, entendeu? Vamos formar uma oficina a partir desse edital. Eu ajudei em 2015 a Folia de Reis lá do Morro da Formiga, no edital que eles ganharam. Até hoje as roupas da Folia são desse edital de 8 anos atrás. Os moleques já estão com 20 anos, alguns 18 anos, e quando eles eram meninos e tal, e os irmãos estão usando, mas aquilo foi comprado, ficou pro grupo, por causa do edital. Então, assim, o edital, agora que vai vir a lei Aldir Blanc 2, que é o dinheiro que está parado já há um tempo para cair de incentivo à cultura, eu acho que é o momento de pedir, exigir um edital pelo município do Rio de Janeiro para blocos, bandas e fanfarras. Entende? Essa é a demanda mais palpável assim, que eu vejo hoje em dia a curto prazo. Mas há outras formas de discutir isso a médio e longo prazo. Sim, e você falou do edital que teve para os bate-bolas, né? O que eu escutei também de gente falar, vai dar dinheiro para bate-bola? Bate-bola é todo mundo bandido, ainda tem essa coisa que carrega, né? Muitas coisas ligadas ao carnaval, o pessoal acha que não presta porque tá ligado ao carnaval, porque tem um ou outro que faz confusão e generaliza tudo, né? E, cara, eu tive junto, o Guto, amigo em comum da gente, tal, ele teve num projeto de documentário que foi beneficiado pelo edital de bate-bolas, eu tive com ele fazendo algumas coisas. O orgulho que as pessoas têm de contar daquilo, de contar a história do carnaval delas, como elas começaram, dos bate-bolas, é um negócio que eu acho muito legal, que é fazer, eles fazem um carnê, né? Como era antigamente, que os pais da gente tinham carnê. O carnê para ir pagando mês a mês a fantasia. E você vê o brilho no olho daquelas pessoas de poderem estarem contando aquilo. Sim. Eu entendo. E eu sei que a cultura assusta algumas pessoas. Tipo, a capoeira já foi proibida. Tipo, né, o samba, torcida organizada, que é hoje um objeto de estudo meu no doutorado. Que tem vários atravessamentos com samba, com funk, com uma série de processos, mas porque tem uma parte das pessoas que caíram na porrada, só a porrada é vidraça quebrada ou o cara que morreu são lembrados em torno de um ecossistema gigantesco daquele movimento cultural.
E eu entendo que a gestão tem que, às vezes, pisar em ovos em relação à grande parte da população, que não é necessariamente só a gente, né? Tem muita gente que não gosta dessas coisas. Mas, assim, a justificativa a partir da pedagogia, da formação de grupos, de dar autoestima para o território, da geração de renda. Pô, as pessoas estão nos cargos, elas conseguem justificar as coisas de uma maneira muito melhor até do que a gente aqui que está, né, conversando sobre isso, porque o trabalho dos caras essencialmente é fazer isso. Agora, o que não dá é, tipo, eu acho que é isso, empurra para debaixo do tapete assim, porque vai se resolver, porque o carnaval vai acontecer, porque vai acontecer mesmo, vai acontecer, todo mundo sabe que vai acontecer, independente, se ninguém fizer nada, vai ter. Só que o problema é esse, porque você acha que não precisa ter, porque vai ter mesmo assim. Só que existe todo um ecossistema de códigos e de modos de fazer que precisa dar outros passos à frente, assim. E é isso. Como eu estava falando no começo da conversa, assim, eu acho que essa gestão, especialmente municipal, ela tem... É muito confortável o argumento. Tipo, antes era o Crivella, a gente está fazendo ali o... Assim, então, não reclamar. Comparação, né? Pô, o prefeito tá do Você reclamar, pode piorar, ele pode voltar. É tipo aquele fantasma, né? Ele pode voltar se você ficar... Exatamente. E o prefeito gosta de samba, tá aqui no Armazém do Senado, tô tirando selfie com a galera, não sei o quê. Mas e aí? E a prática da coisa? E o edital para blocos de rua ligados ao samba? Sabe? Coisas que possam circular a partir de uma coisa técnica, um entendimento técnico da gestão da coisa que olhe para isso. Isso eu tô falando aqui com 30 e poucos anos, mas tem gente com 60 e pouco que tá falando a mesma coisa, que tá gritando há 30, que as coisas não andam muito, assim. E aí é isso, assim, eu acho que agora tem um movimento na Alerj, eu não sei o que pode ser feito, mas eu acho que a via do Estado, por incrível que pareça, tem escutado um pouco mais essa demanda dos blocos, assim, eu não sei até que ponto também essa articulação nacional é viável, assim, de existir a partir do Ministério da Cultura, um programa nacional de carnaval de rua. É porque o carnaval no Brasil ele é tão diferente também, né? No Rio de Janeiro ele já é tão diferente do carnaval no Brasil. Porque vai ter atravessamentos de cultura muito particulares que também se apresentam no carnaval. É difícil de secar essa coisa à distância do território, assim, né? Quem tá no território consegue minuciosamente entender melhor a coisa. Mas, assim, é uma possibilidade também, já agora que tem de novo um Ministério da Cultura, né? Que a ministra é uma pessoa associada a um lugar que tem o vertente do carnaval, ela mesma, quantos carnavais, né? Ela não foi protagonista, assim. Mas vou dar um exemplo até da Bahia mesmo, assim, que isso está escrito em livro, tem um livro aqui chamado Cidades Musicais, foi uma coletânea lá feita pelo SGFRJ, com pesquisadores de várias cidades do mundo, associando música e território. E aí, o capítulo que é feito sobre a Bahia, que foi escrito por uma jornalista, professora lá da UFRB, chamada Nádia Vlad, ela fala do fenômeno do carnaval sem corda, que foi um movimento lá que o Baiano assiste, a Afrocidade, a Elissa Luz, essa galera da cultura pop baiano, né, com protagonismo negro, recente, dos últimos 10 anos fez. Essa galera estava associada ao movimento do carnaval para quebrar as cordas dos abadás, né? Porque os abadás ainda existem e tal, mas isso veio a partir digital. Então criaram um circuito novo do carnaval num dado momento para quebrar com as cordas, associado a uma gestão pública de política de fomento à cultura. Várias vezes o Baiano System, por exemplo, tocou em palcos e tal a partir dessa perspectiva do fomento. E aí se desenvolve pelo Brasil como uma linguagem, um grupo que traz o carnaval, mas também traz o groove, etc. Por que isso? Porque a gestão, quando se associa a tecnologia e a materialidade, as coisas se desenvolvem, né? E eu fico pensando nisso mesmo, assim. A gente viveu um carnaval uns 10 anos, 15 anos foda no Rio de Janeiro, com movimentação de gente, de turismo, de essência de história. Quantos artistas nacionais do carnaval de rua surgiram que as pessoas conhecem? Quantas bandas? Poucas, cara. Poucas. Por quê? Talvez não seja coincidência, assim. Porque talvez a gente não consiga avançar para um outro nível de gestão cultural, sabe? Vários blocos, vários projetos que chegaram a gravar coisas, etc., mas continuaram tendo que se sustentar a partir do imprevisível, do improviso, de vários processos de fazer financiamento coletivo. Meio que 10 anos atrás a coisa está muito grande, mas o modelo de gestão ainda é muito parecido, assim. E talvez em outras cidades você veja alguns avanços um pouco maiores nisso, assim.
que a gente vê muito, é realmente assim, a gente aqui, o pessoal que passa aqui no podcast, você vê que é sempre aquela reclamação recorrente, entendeu? Que você, assim, você vê a galera assusta, mas tem essa dificuldade, essa coisa de, sabe, de extrapolar, né? Foi que esse exemplo da Bahia, assim, pô, teve lá o edital para sustentar aquilo e aquilo continuar, né? Mas não tenta, a galera fica, né? A gente tem o caso do próprio Pipoca, que a gente conversou, que a gente fez o doc do último desfile e tudo. Cara, e muitas pessoas, assim, eu lembro o pessoal comentando no desfile, vocês têm que fazer o financiamento coletivo. A gente já fez, vocês têm que fazer isso, a gente já fez. E aí fica complicado mesmo, assim, sabe? É muita coisa de guerrilha, né? Senão tu não, sabe? Tem uma hora que às vezes não aguenta, você não consegue se sustentar, né? No próprio doc, né, a gente tem uma fala do Matheus Xavier, que é o fundador do Pipoca, ele falando isso. As pessoas chegam em mim e falam que eu tenho que fazer um monte de coisa. A gente já fez de tudo, mas chega uma hora, depois de 10 anos, que é cansativo ficar insistindo na mesma coisa. O Pipoca, ele agora, né, encerrou e tudo, ele vendeu os instrumentos dele pra puxar o último desfile. Cara, isso é muito triste, assim, a gente saber que... E era um bloco que, por causa do longo, a gente acompanhava mais de perto, né, mesmo antes de eu ser amiga da galera. Cara, é muito triste saber que um bloco que eu acompanhei por muito tempo vendeu os instrumentos pra puxar o último desfile, assim. Eu acho muito pesado isso. Não, exatamente. Tem essa coisa do... Eu ouvi lá os caras do... Tudo bem, aí os caras também estão fazendo isso há muitos anos, 40 anos quase, mas a galera dos blocos mais tradicionais do Rio, assim, que eu estive com eles aí nesse evento que rolou no mar, e os caras falaram, vou parar, não aguento mais, etc. Porque também cansa, né? Cansa, e aí é isso, quase ninguém vive disso. E é isso. Por outro lado, é muito interessante ver como é que o impacto disso quando você consegue... É tão intangível quando você consegue entender, por exemplo, que o carnaval de rua de outra cidade se inspirou e criou um modelo de negócio pautado por uma coisa que nasceu na sua cidade. Você vê como que essas associações vão além do que você espera, assim, né? Tipo, eu tava vendo lá outro dia lá na métrica da Cidade Pirata, 7% da página é de São Paulo. Nunca falei de São Paulo em nenhum momento ali, não sei nada de São Paulo. Tipo, e aí 7% das pessoas que acompanham, 7% de 13 mil pessoas é uma galera, assim. Que é isso, que as pessoas estão ligadas no Rio de Janeiro, assim, mesmo que você não saiba muito de onde elas estejam, assim, porque é um lugar que chama muita atenção, assim, de como as coisas se dão aqui, né? E aí é triste ver que às vezes pessoas de outros lugares estejam interessadas no Rio de Janeiro e no que está acontecendo aqui, e as pessoas que estão aqui não sabem, que estão na gestão daqui, não sabem muito, assim, o que tá rolando, e tratam meio que, é isso aí, carnaval, essa galera vai sair mesmo, tal, sabe? A gente vê muito... São Paulo levou alguns blocos daqui pra formar, né? Eu acho que é a oficina do Kizomba e a do Banga. O Banga hoje eu acho muito louco, assim, que é um dos blocos que começou esse movimento no Rio, junto com o Monobloco, ali os dois, talvez, pioneiros dessa retomada do carnaval. E ele foi para São Paulo, fez a oficina lá, tem uma galera, uma produtora junto com eles. Eles hoje em dia não tem mais oficina aqui em São Paulo. A oficina deles é toda... Até não tem mais oficina aqui no Rio, né? A oficina deles é toda em São Paulo, os shows deles são todos em São Paulo, o projeto deles está todo em São Paulo. Eles fazem o carnaval aqui no Rio, juntam os alunos antigos para manter o carnaval aqui no Rio, mas você vê que é um bloco do Rio e que o modelo de São Paulo para eles foi muito mais sustentável, né? E ele quase que migrou para lá. Eu entendo, assim, você falando isso, eu fiquei pensando até no meu trabalho que eu tô escrevendo, porque eu tô escrevendo essa tese todo dia agora, né? Porque das torcidas e tal, e por exemplo, em São Paulo, os desfiles do Carnaval de Escola de Samba de São Paulo têm uma relação muito forte com as torcidas, né? A Gaviões ganhou vários anos, aí tem a Mancha Verde e a Dragões de São Paulo, Dragões da Real. E as torcidas organizadas lá, por exemplo, são entidades muito mais organizadas do que aqui. Aqui tem, começando a ter algumas coisas de escola de samba e tal, mas enfim. Eu acho que São Paulo tem um modelo de gestão de tudo, um corporativo da coisa, da vida, um pouco mais bem gerido. E aqui tem, não caindo em clichê e generalização, mas já caindo. Aqui tem essa coisa da criatividade, de inventar solução, da gambiarra, né, da brecha e etc. Isso existe aqui. Mas é por isso mesmo que tem que se ter uma gestão que seja amiga, que bole estratégias e possibilidades junto dessa criatividade, assim. Porque eu odeio esse discurso também de, vocês têm que se organizar. Vocês têm que se organizar para fazer não sei o quê. Pô, eu não tenho necessariamente que me organizar para nada, não, pô. O cara é representante
da gestão pública executiva ou legislativa, sabe? A prefeitura que tem que fazer um edital e tem um articulador local que vai subir lá o Santa Marta ou que vai subir lá pro Complexo do Alemão, perguntar pra galera que bloco que tem lá, sacou? Não é o cara que tem que sair lá de onde ele mora e bater lá na Cidade Nova pra dizer que eu tô aqui, sacou? É uma dinâmica tá invertida a lógica. Exatamente. A gente parece que a gente tem que servir a gente. Eles que têm que servir a gente, é o contrário. Tem que Exatamente. pedir por favor pra eles olharem, pra eles lucram com a gente e a gente tem que pedir por favor pra eles olharem pra gente. É muito louco. Pois é. Isso já existe, assim, só para esse modelo de articulador, por exemplo, ele é adotado pela prefeitura, não é uma invenção da minha cabeça. A prefeitura faz isso com alguns editais. Por exemplo, edital de ações locais que saiu ontem, o resultado, tinham grupos de articuladores que iam nos bairros e perguntavam o que tem aqui, que não tem, e aí ia ajudando as pessoas a se inscreverem e tal, mas era assim, a cidade toda, de tudo que envolve a cultura, então, tipo, meio ambiente, às vezes junto, projeto de educação ambiental, com balé, com teatro, com carnaval. Aí, pô, todo mundo brigando entre si, o que é muito complicado, né? Por uma verba irrisória. Agora, de novo, né? Por que o carnaval não merece um destaque específico se ele é a grande festa da cidade reconhecida pela própria cidade, que diz que é a maior festa do mundo, assim? Não querendo criar uma hierarquia de linguagens artísticas, mas assim, se a própria prefeitura assume que o carnaval é a maior festa da cidade, por que ela não cria uma atenção especial para esse mecanismo, para que ele se desenvolva melhor na cidade? Sim, eu via muito isso quando eu passei 2 anos no carnaval em BH, né? Sabe? E era muito louco. E eu tinha acabado o longa tinha acabado de acabar. Eu tinha vindo daquele estresse todo de botar um bloco na rua. E você chegar em BH, que é uma cidade sem tradição nenhuma de carnaval do Rio, e você vê o negócio funcionando muito melhor do que aqui, sabe? Você chegar a ter uma invejinha do negócio e falar, gente, mas como é que carnaval de BH é ótimo? Eu até hoje sou dividida entre carnaval do Rio e de BH, mas te falar, cara, como é que pode isso? Como é que pode aqui ser mais organizado, sendo que a gente que começou essa parada, assim? Pois é. Pois é. Eu já tinha ouvido relatos disso, até teus também, de outras pessoas que eu conheço, assim. Mas nesse evento da Sebastiana foi a primeira vez que eu ouvi a galera falando, admitindo, assim, vocês são a minha referência. Galera, liderança do carnaval, especialmente São Paulo e Belo Horizonte, falando, não, fomos inspirados no Rio de Janeiro e tal. E aí tu fica, pô, e aí? E aí dá mais certo do que aqui? Como assim? Me explica. Eles não discordavam, vão falar que não, assim, que não dá, mas eles têm edital pelas secretarias deles, por exemplo. Esse ano eu vou ter experiência eu não conheço nada do Carnaval de São Paulo, confesso, sim. Conheço do que passa por aqui, da galera que a gente conhece e tal, mas eu vou ter a experiência de tocar no Carnaval de São Paulo com o Sargento, né? E é isso, é uma produtora que leva a gente pra tocar, freta o ônibus pra bateria e dá toda a estrutura lá. E eu tô muito curiosa pra ver como é que vai ser isso também, né? Dessa experiência ainda mais de tocar fora do Rio, assim. Como é que... Até o público, eu quero ver como é que é essa pegada, assim, que eu acho que... É isso, né? Um bloco daqui, um bloco carioca, que começou... Que não... Ok, canta Beatles e tal, mas começou dando um nó no trânsito de Botafogo, hoje toca no aterro ali de frente pro Pão de Açúcar e tocar em São Paulo. Como é que vai ser isso? Acho que vai ser... A gente gosta de carnaval. Carnaval. Trio, lá em São Paulo, onde é? É o trio com o pessoal. O que aqui o Sargento faz no palco, né? Fica o trio com a banda e a gente no chão. Ah, sim. Mas já tem uma rua específica? Eu acho que é no centro que sai. Não sei. Eu tô querendo ir no Ronk agora também em São Paulo, pra ir no Ronk fora, é o mais barato, mais perto. Onde eu tenho mais conhecidos, que é em dezembro. Tô pensando em ir também. Acho que eu vou, tô quase certo que eu vou. A gente é um amigo de Curitiba que a gente conheceu fazendo podcast aqui. É muito. E ele diz que ele vai ser aquela pessoa que vive no Ronk, que nem pessoa de circo. Eu moro no Ronk, ele veio ao Ronk do Rio, se apaixonou. Ano passado, foi até quando a gente conheceu ele pessoalmente, se apaixonou pelo Ronk do Rio e agora ele diz que virou uma cachaça. Ele passa o ano inteiro juntando dinheiro pra ir aos Ronks espalhados. Pois é. Isso é engraçado, porque os músicos fazem muito isso, mas nem sei se no fanfare se chama fulhão, né? Mas a galera, o público, assim, não faz muito. Né? E ele fazer, assim. Então, exatamente. Ele tem um grupo de perna de pau, ele leva a perna de pau, mas não vai, assim, eles vão com a perna de pau debaixo do braço. Se rolar, rolou, não é uma coisa credenciada ali junto do Ronk, né?
Mas eu acho essa definição. Ele esse ano fez de tudo pra me levar pra Brasília. Eu quase cedi, mas acabei não lendo. Que dizem que É. o Brasília é muito maneiro também. De Porto Alegre também, fiquei com vontade, o amigo falou que foi. Eu acho que eu acho que o meu carnaval ele abre no Ronk, é quando oficialmente eu me sinto no carnaval. Não que eu não vá às coisas durante o ano, mas o Ronk eu acho que dá aquele. O do Rio, né? Start, Do estado. Eu tenho um grupo de carnaval de folião, assim, que eu administro com os amigos. E aí a gente fecha no Botumarim e abre no Ronk. Eu acho que é bem isso. Naquela temporada de verão aí da cidade. Porque deixar aberto o ano todo também tem que focar e trabalhar. Tem os boletos. Eu acho que o ano inteiro também, assim, todo final de semana em cortejo vai virar uma coisa de rotina, vai perder a magia. Mas de novembro a março, tá bom. Aí pode ser todo final de semana. Sem problema. Tá bom, tá bom. Olha, Bela, o papo tá bom, a conversa tá boa, entendeu? Mas estamos encaminhando pro nosso finalzinho aqui, né? E aí, a gente primeiro queria te agradecer, né? Foi muito legal, assim, a gente conversar sobre isso, porque é importante, assim, essas reflexões que a gente faz, tudo, né? Mas tem o nosso momento. Eu acho que você, quando ele veio aqui, já tinha esse momento, amiga? Da terapia? Acho que já fez a terapia de carnaval? Já fez a terapia de carnaval? Sim, sim. Tá, Vai contar ele de novo, amiga, vai fazer outra. Não, claro. Agora depois tem até inbox mandando o resultado da sessão. Mentira, né? Eu só falo aqui para pessoal, assim, mas enfim. Bela, olha só, né? Você já teve a... E travou. Acho que ela deu uma travada. Minha psicóloga também trava, então tá tudo certo. A psicóloga travou, bugou a psicóloga, o papo da gente. Mas ela sempre trava mesmo. A minha psicóloga é online, ela sempre dá uma travada. Então, viu? O negócio é real. Voltando. Vamos lá. Então, assim, você já falou pra gente que o carnaval representa na sua vida. Então, eu quero agora que você faça um prognóstico, assim, o que você espera do próximo carnaval? Que eu acho que vai ser o que eu Acho individualmente. que travou de novo. Desculpa. Não, foi. O que eu acho. Desculpa, Velar. Então, ela não tinha mandado essa nem pra mim, Velar, nem eu vou poder te ajudar. Gabriel, o que você espera da resposta dele? Do que ele espera? Individualmente, ou que eu acho que vai ser? Ela travou. Eu acho que é o que você espera. Ai, Bela, repete. É, você individualmente. Por favor. Então, eu espero um carnaval. Assim, o que eu gostaria era isso, né? Um carnaval ao longo do ano, mais visto, mas em relação à folia de fevereiro, o que eu espero, e aí eu tenho tentado contribuir com isso lá, no movimento do Camisa 7, que é o Bloco de Vila Isabel, é isso, um carnaval que consiga juntar pessoas de bairros diferentes em lugares em lugares não necessariamente convencionais, assim. Não que o Carnaval de Vila Isabel não seja convencional, ele é muito forte, mas as pessoas que frequentam o Carnaval de Vila Isabel são muito de Vila Isabel, não são pessoas que frequentam o centro. E aí o que a gente tem feito esses últimos 2 anos é levar a galera do centro para viver um pouco ali aquelas ruas de Vila Isabel e tal, como anos atrás. Desculpa te interromper, mas é o único bloco que meus pais vão. Tá vendo? Essa parada. Você sai de casa pra ir. Pra mim é muito significativo porque eu conheci o carnaval ali, o Thales morava ali, a galera que eu não toco, mas eu tô ajudando lá na produção. E é esse movimento, a gente é oriundos ali mesmo. Então, fazer com que pessoas que não sejam lá ali, frequentem ali, é muito maneiro. E eu sempre ouvia, por exemplo, a galera que fazia lá em Caxias com a Parada do Cisão, ou quem era da Vila Cosmos e fazia lá. E uma coisa é você ir num lugar que você não tá habituado. Outra coisa é quando você é daquele bairro e ajuda que aquela coisa aconteça com pessoas que não são daquele bairro, assim. É muito significativo para quem tá fazendo. E às vezes é muito mal compreendido, assim. Tem uma galera que fica, não, porque as pessoas da Zona Sul e do Centro estão indo nos lugares da Zona Norte. Eu, como morador oriundo da Zona Norte, pô, eu acho maneiro que vá uma galera que nunca pisou ali naquele lugar que eu cresci, que esteja ali, passando em frente à minha escola, sabe? Pô, e é isso, o cara vai viver uma outra realidade e eu tô contribuindo para isso, eu acho super válido, e as pessoas que tocam também acham super válido. Então, um carnaval que busque outros caminhos, assim, e percursos, para além de um eixo que tem se ocupado majoritariamente. Por exemplo, eu não sei se é viável por causa da Sapucaí, mas
a região ali do Estácio, pô, tem uma história com samba, com Partido Alto, com o Morro do São Carlos, não sei o quê, e não tem muita circulação de bloco de rua, assim. Eu acho um lugar muito foda, Cidade Nova, para ter bloco, por exemplo. Mas eu não sei se pode, por conta dos carros ali, já é uma zona mais próxima dos desfiles, eu não sei se tem uma zona de tensão. Mas, enfim, tem muito lugar para ocupar na cidade, né? Então eu esperava isso, assim, iniciativas outras possíveis que associem carnavais policêntricos, assim, da coisa. Você comentou do Estácio, né, Belarte? A gente está ensaiando com o sargento lá na quadra do Estácio, e é uma troca que eu acho sensacional também, de estar ali dentro daquela quadra. A gente tem aquela polêmica, né, de ser a primeira escola ou não, mas uma das primeiras, para não entrar em polêmica. E a gente tá ali com um bloco que é tão diferente, e esse convívio eu acho uma delícia. Por exemplo, tem o diretor de caixa da Estácio, o Firme, ele faz oficina com a gente, e a troca com ele é muito maneiro, e ele falando que ele quer aprender o passo, e aí outro dia a bateria do Estácio deu uma aula pra gente, aí pega a caixa alta, que eu não consegui tocar de jeito nenhum, que é muito difícil. Mas essa troca eu acho muito legal, assim, eu acho que pega, né, uma das escolas mais antigas, com um bloco novo, com uma proposta diferente, eu amo, assim. Eu cheguei lá, eu fui uma dessas pessoas que um dos motivos de eu ir pro bloco também é que eu queria novos amigos e tal. Eu falei, eu tenho um amigo que diz que você quer fazer amizade com mais de 30 anos, você se inscreve numa oficina. Eu também fui um pouquinho nessa pegada. E as primeiras pessoas que eu fiz oficina, já tinha amigos no Sargento, mas as primeiras pessoas novas que entraram no meu círculo foram as pessoas do Estácio. Eu achei isso tão legal, assim, a tia da cantina, que tá ali, o marido dela, que é o diretor de carnaval, e ela que é tia da Tayane Catanhede, que é pustucário na vila, em um monte de lugar, assim. Eu amo estar ali com aquela troca. Eu brinco até com o pessoal aqui da vila, eu falo, gente, agora eu tenho que me dividir entre o Estácio e a vila, porque me acolheram muito bem, assim, eles são uns amores, e essa troca é muito legal, de você estar ali tocando, daqui a pouco você tá tomando uma cerveja com o mestre de bateria do Estácio e tá conversando ali com o chuvisco outro dia eu tava tomando uma cerveja com ele na cantina, conversando sobre São João do Maranhão, gente. É uma delícia isso, sabe? Essa troca. E essas coisas só dão com convívio, não tem jeito, assim, né? Tipo, pessoas que hoje cruzam teu caminho, assim. Sei lá, aleatório, mas quando eu trabalhava, às vezes na noite, assim, de produção, já fiz várias funções ali. Quando tinha festa na Gafieira Elite, eu já fui tudo ali. Já fui fotógrafo, já fui cara da porta, já fui DJ. E aí, tipo, eu ficava circulando ali também no convívio com a galera que fazia a noite ali, enfim, com a galera da Central que andava por ali e tal, passava muitas horas. Essa prática do fazer da cultura do dia a dia, que é como o trabalho. Tipo, tu fala com o cara do teu trabalho, o cara do elevador do teu trabalho, né, é a mesma coisa, assim. Isso não é só a festa. A festa é a ponta do iceberg, aquele dia lá da catarse, do cortejo, etc, né? Mas esse fazer cotidiano é o que dá a tônica dos movimentos. E eu acho que é o respeito também, né? Você saber que você tá lá não só para aprender a música, a oficina que você toca, você tá no espaço, né? No caso da gente lá, você tem que respeitar primeiro o espaço que você tá entrando da escola de samba e ver que você tem muito mais para aprender. O que levou todo mundo lá foi a oficina do sargento, ok, mas se a gente souber aproveitar aquele espaço, a gente tem muito para aprender lá, além da música. Sim. Olha, Bela, a tua análise da sessão eu vou ter que escutar na gravação, porque a minha internet caiu. Você falou que a tua terapeuta online dá umas travadas, a minha também dá uma travada básica, mas depois eu te mando DM, fazendo análise e tudo. Então, a gente queria agradecer você voltar aqui, entendeu? Já bater teu cartão esse ano. E deixar esse último momento para você mandar beijo para quem você quiser. Naquele nosso momento, beijo Sandy Júnior. Então, fica à vontade, Bela, e obrigada. Queria agradecer a vocês também, que a minha terapeuta tá de férias essa semana, então foi aqui um pouco, né? Sei nem se pode falar isso, pode ser cancelado aí pela galera da saúde mental, mas a minha terapia foi um pouco aqui também. Não, então, acho que eu mandaria um beijo pro meu irmão que chegou de viagem aí também, que voltou pro Brasil, tava viajando, e concluiu o óbvio, voltou e falou: a galera do Brasil é muito mais maneira mesmo do que... Mas e acho que queria falar de novo do Camisa 7, assim, que a gente lançou lá no Instagram esse projeto, né? Ficou na dúvida se fazia Instagram ou não fazia, mas acho que ano que vem a gente vai tentar fazer uma coisa em janeiro, associada com Faz na Praça, talvez. Eu não sei o que vai ser, a gente tem que se reunir ainda, mas pra galera lá, o Thales, o VV,
galera que tá colando, ajudando, o Fritz também. Enfim, os artistas, né? Eu e Vivi, a gente tá de produção ajudando, mas a parada é feita por eles assim, mas a gente espera poder fazer uma festa no pré-carnaval e associado ao território ali da Grande Tijuca, que já é onde, enfim, a gente atua há muitos anos aí. Eu e a galera que faz na praça. Isso aí, Bela, valeu. Desculpa, amigo. Não, eu acho ótimo isso, porque o dia do desfile deles vai ser o meu dia no Sargento, então eu tava preocupada com isso, já dá um jeito. Eu acho que esse bar nem sai no carnaval, a gente vai ver isso ainda, sai no pré, porque alguns músicos vão estar fora do Rio e é melhor também de fazer uma coisa depois, se a gente conseguir fazer uma roda de samba, alguma coisa no carnaval já é muito mais difícil. Adorei, gostei. Obrigada, Belarte. Ó, só pra dar um spoiler, Belarte, que janeiro ele tá aqui de novo, mas num papo, não vai ter no bar, nosso bate-papo de bar, mas vai ter aqui. Tá vendo, né, gente? A Nath com certeza tinha que falar o spoiler. Valeu, Bela. Então a gente se vê em janeiro, entendeu? Valeu. Gente, obrigado aí, bom Obrigada. de ano. É isso, gente. A gente tá muito ansiosa pra dar esse match também, né? Do Belarte com o Guilherme lá de São Paulo. Amigo, vai ser muito legal juntar vocês dois. E, gente, eu não sei se vocês estão sabendo, se vocês já estão por dentro, mas é muito importante. O Belarte está com uma iniciativa super legal, né? Um crowdfunding para produzir material no carnaval, esse jornalismo independente do carnaval. Então, tá lá no linkzinho do episódio. Quem puder ajudar, ou se não puder ajudar, só divulgar. É muito importante pro trabalho de quem trabalha com carnaval, para tudo isso, né? Com certeza, Nath. Gente, então olha só, vamos apoiar, entendeu? A gente tem que falar cada vez mais sobre carnaval e apoiar quem vai falar sobre isso, né? O Belar é uma dessas pessoas, então, gente, chega junto, né? Para divulgar, para contribuir, entendeu? A gente precisa fazer essas iniciativas se multiplicarem, beleza? E é isso, galera. A gente se vê no último episódio do ano, se tudo der certo, semana que vem, né, Gabi? Beijo! Isso aí, gente. Então aguardem a gente que a gente tem novidades e a gente se vê no próximo episódio. Beijo, gente!